Boa noite e a paz de Deus a todos os irmãos e a todas as irmãs que vão acompanhar esse nosso podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira, aqui do nosso canal. Irmãos, chegamos ao 15º podcast, revelado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso e verdadeiro e justo. Irmãos, desta vez o assunto é muito sério. A gente sabe, irmãos, que a perversidade sexual tem crescido com proporções gigantescas. Até um tempo atrás, para quem, assim, por exemplo, era adulto e tinha mais que 18 anos na época, comprava as revistas, né? As revistas adultas, né? Ou mesmo fitas de vídeo, na época que eram fitas mesmo, né? Para você alugar, mas para você alugar você tinha que ter 18 anos. É claro que a situação com o tempo foi piorando cada vez mais, foi deteriorando cada vez mais. Então a situação foi só complicando, né, irmãos? E hoje nós vemos uma imundície que é os pecados sexuais que nós vamos citar nesse estudo. Então, o que Deus requer de você nesse estudo? Revelado pelo Espírito Santo, pureza sexual. A própria palavra fala claramente que o próprio sexo, irmão, foi criado pelo próprio Deus. O homem Deus criou e a mulher também foi criada por Deus. Como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, quando a gente entrar no assunto em si, Deus ele criou em 6 dias a terra, né? No 6º dia, ele fez a imagem do homem e semelhança, como está escrito lá em 1º de Gênesis. E ele também viu que era bom, né? Ele deu sopro de vida no homem. Ele fez com barro, né, irmãos? E quando ele criou a mulher, né, ele pegou uma costela de Adão, né? Glória ao santo nome. E aí, a costela de Adão, ele depois colocou Adão em um grande sono, né? Um sono bem profundo. Ele criou a mulher. E vale dizer que naquele tempo, no paraíso, eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. Até que a serpente, como diz lá em 3, né, de Gênesis, que está resumindo aqui um pouquinho, ela acabou fazendo com que a mulher, né, a Eva, né, pecasse na questão do fruto, né? Ela comeu o fruto, foi tentada pelo fruto, comeu, né? E vocês sabem o que aconteceu desde então. Os olhos se abriram e se envergonharam, descobriu que estavam nus e Deus também, então, aplicou, né, uma punição a eles, que foi expulsados do jardim do Éden. Então a gente vê aí isso se cumprir até hoje. E nós sabemos que uma coisa, irmãos, que é da carne, e que Deus nunca se agradou, irmão, foi da impureza. Irmãos, o sexo, ele é ótimo dentro de um casamento. Qualquer coisa que é fora do casamento é pecado, independente do tipo de relação sexual que você faz com o seu parceiro. Então, na Bíblia, hoje nós vamos ensinar sobre a pureza sexual, tá bom? É muito importante, irmão, nós estarmos puros, sim, no Espírito Santo e ter a consciência do certo e do errado. Então, para começar, vamos pegar uma palavra aqui no livro de Levítico, capítulo 18, versículo de 1 até o verso 5. Vamos lá. Vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando.
Não vivam de acordo com as leis desse povo. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Amém. Então Deus está deixando claro aqui nesses primeiros versos, irmão, para a gente não deve seguir conceito de povos, né? Nem do Canaã, nem da terra que ele está levando, da terra prometida que ele prometeu para eles, né, irmãos? Não viva de acordo com a lei daquele povo. Obedeçam as minhas leis. Eu estava falando, obedeça a lei da minha palavra. Guarde os meus mandamentos que estão descritos na Bíblia. Guardem, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se vocês obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão para toda a eternidade. É a promessa que Deus fez, né? As pessoas que verdadeiramente o servem. Eu sou o Senhor. E a introdução diz claramente aqui, no artigo. O século XX, ele assistiu à banalização do sexo. O que é banalização? Banalização, eu vou ler aqui para vocês o que é banalização. Para vocês tomarem ideia no dicionário, no dicionário que tiver aqui, banalização nada mais é. Deixa eu pesquisar aqui. O que é banalização? Irmão, banalização é ato ou efeito de banalizar. No dicionário bíblico, aqui não disse, acho que não disse, está mais explicativo aqui. O que é banalização? Banalização é fazer com que fique banal ou comum, tornar vulgar, trivial, especialmente falando de assuntos importantes ou de relevância. Excesso de elogios, banaliza um texto. Banalizar a violência, o assunto que banalizou diante da sua burrice. Entenderam, irmãos? Então, tornar vulgar. Então, assistiu vulgarmente na banalização do sexo. Todo tipo de impureza, através desta área, se intensificou ao longo de todos os séculos. Então, desde o século XX, estamos no século XXI, as pessoas estavam assistindo à banalização do sexo e todo esse tipo de impureza naquela área se intensificou desde aquele tempo. Então, desde a amizade colorida, por onde os casais se relacionavam sexualmente sem nenhum compromisso, sequer, sem algum tipo de compromisso. A própria explosão da prática do homossexualismo, que é o casal entre homem com homem e mulher com mulher, chegando em alguns países ao casamento consumado de homens com homens e mulheres com mulheres. Tudo isso, propriamente dito, se concretizou de maneira efetiva na própria sociedade moderna do século XX. Você vê só? Então, como se comportou e tem comportado a igreja cristã diante dessa realidade? Como tem comportado o pessoal? Irmãos, estamos falando da igreja cristã. As pessoas vão na igreja, vão lá, canta hinos, glorifica a Deus, honra a Deus com espírito e verdade, estão firmados no sangue do conselho. Porém, quando estão em casa, estão vendo pornografia. Quando estão em casa, estão pervertendo no adultério, porque um está traindo, a outra está ficando bem paz no canto dela, mas nem percebe que o marido está traindo. Ou estará fazendo incesto. Incesto, vocês sabem, é o pecado entre a própria família. É irmão transando com a sua própria irmã, ou pai transando com o seu próprio filho. Essas coisas nojentas, né, irmão? Que dá até nojo, né, a gente falar aqui, mas tem a ver com o assunto. Então, irmãos, o que tem comportado a igreja cristã diante dessa idade? Embora, irmão, dentro das igrejas evangélicas, o povo tem pregado a verdade, tem andado nos caminhos de Deus, aparentemente. Tem gente firme dentro das igrejas evangélicas, das placas de igreja? Tem, sempre tem gente realmente firme com Deus, mas muitos, irmãos, estão fazendo de aparência, estão enganando, irmão, muitas pessoas e pecam principalmente na prática do sexo, irmãos. Na prática da lascívia, na prática do adultério,
na prática da fornicação. O assunto é relacionado a isso. A lascívia, por exemplo, irmão, vale dizer um detalhe. A lascívia nada mais é que um pecado em que a mulher ou o homem expõe partes, que expõe algum jeito de chamar a pessoa para a cama. Ou seja, a pessoa anda lá, repara no vestido, uma roupa bem sexual, a pessoa se percebe, aí a pessoa fica com aquela lascívia, aí a pessoa vai lá, olha para ela, e aí acontece aquilo lá, tudo que vocês imaginam, né? Glória do santo nome, lascívia, irmão, terrível, mas é um pecado gravíssimo para Deus. Glórias a Deus. Então, no primeiro momento, a gente pode até afirmar, irmão, que ela acabou também sendo afetada. É claro que ela foi afetada, né, irmãos? Vamos à parte, principalmente, da questão do tempo que nós está, né? De muito, mas muito mesmo, tempo, assim, que diz assim, de apostasia, né, irmãos? Muita apostasia no dia de hoje, né, irmãos? Perverteram da verdade e aceitando a doutrina de demônios. No que diz respeito à pureza sexual, irmãos, as mudanças não foram para melhor, vai dizer isso. Pelo contrário, aconteceu e continua acontecendo uma enorme degradação. Então, eu falo a maioria que se diz crente, muitos deles é praticante dos pecados sexuais. São pecados que muitas vezes não são expostos para as pessoas em si, mas dentro da tua casa, quando você está no seu particular, tem horas que você está vendo pornografia, tem horas que você está vendo sites, aleluia, teu santo nome, que não agrada a Deus, né? Aí tem a hora que, por exemplo, o homem está se masturbando, né, irmãos? A gente sabe, né? Glória ao teu santo nome. E vão pecando, e vão pecando, e vão pecando deliberadamente. Glória ao teu santo nome. E vai desagradando a Deus cada vez mais. Então, muitos estão com uma enorme degradação. Isso está acontecendo desde antes e está ocorrendo desde sempre. Né, irmãos? Por quê? Satanás é o pai da mentira. Né? E quem que cai no engano? Muitas pessoas, né, irmãos? Glórias a Deus. Principalmente entre jovens. O apelo sexual na propaganda e publicidade, vai dizer, é algo que incomoda e constrange muito. O apelo sexual pode aparecer, por exemplo, irmão, na propaganda, publicidade, que as publicidades de perfume, de carro. Você vê no YouTube, não tem as pessoas que monetizam o canal, aí aparecem essas propagandas. Muitas das vezes até usadas demais da conta, irmãos. Incomoda e constrange muito as pessoas. A própria multiplicação dos motéis, irmãos, motel, vou falar uma coisa para vocês de coração. Motel não é lugar para crente ir, tá? Se você realmente serve a Deus em espírito e em verdade, evita motel. Motel é cheio de demônios, cheio de espíritos incomodadores. Glórias a Deus. Você pode ter certeza, se você acabar indo lá, com certeza você vai encontrar demônios lá. E demônio lá não falta, irmãos. Porque é um ambiente imundo. Num ambiente imundo, você pode encontrar, por exemplo, glória ao santo nome, prostitutas que deu com homem, né? Você pode encontrar, por exemplo, casais que fez com outro lá que está traindo, etc. É imundo. Não é lugar para crente ir. É algo assim muito, como está falando aqui, estarrecedor. É muito complicado, irmão. O pessoal está indo para motéis e o mundo tem crescido gigantemente. Lá eu já falo, irmão, não é lugar para crente ir. Fica longe desses ambientes imundos e noturnos. Deus não agrada. As revistas, propriamente dito, né, irmão? As músicas, os programas de TV, de modo geral, sempre trazem um forte apelo sexual. Eu vou dizer o seguinte, exemplos. Existem revistas, irmão, muito ousadas, não assim revistas assim, propriamente dito de mulher pelada, mas você pode conseguir ver assim,
detalhes da bunda da pessoa, falando assim na guia de Deus. Você pode ver detalhes do corpo, né? Então você fica assim, já pensando, né, em adulterar, né, alguma coisa assim. Porque a palavra fala que quando você observa alguém com vontade de fazer a atração sexual, você já está pecando. Isso é adultério. Glória ao santo nome. As próprias músicas, irmãos, que falam, aquelas músicas pesadonas, aquelas músicas de funk, aquelas músicas lá, né, cheio de palavrão, aquelas músicas cheias de muito assim, constrangimento, né, irmãos? Os próprios programas de TV que você assiste, você pode ver, você pode reparar o corpo da mulher, o pessoal olhando, fica observando, sabe? Então, todos, até os programas normal de TV, irmão, fazem sempre algum forte apelo sexual. Porque o pessoal está reparando aqui, na beleza da pessoa, na beleza, no corpo, em tudo. Então, irmão, como diz assim, isso tem contribuído para a deturpação que algo que Deus criou com um único objetivo santo, a sexualidade. Certo? Irmãos, Deus tem um lado que ele promove a questão da sexualidade. Tem o pecado, irmão. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Num casamento, Deus permite que o homem se atraia por sua companheira. E isso é feito no particular, na intimidade do casal. Porque tem amor e tem respeito. Fora isso, irmãos, tudo que você for fazer fora do casamento é pecado. Então, o próprio texto do Levítico 18, ele serve de base para esse estudo. O professor aqui, por exemplo, Aris, observa que grande parte das modernas leis relativas ao próprio casamento encontra sua origem no capítulo de Levítico. Então, vamos dizer assim, que o objetivo desse estudo é mostrar claramente que a pureza sexual tão distante nos dias de hoje. Ele já foi ótimo, mas foi se distanciando, né, irmão? Com a corrupção deste mundo nos dias de hoje. E ela pode ser experimentada através de um meio de compromisso sério com Deus Santo. Você vê só? Mostrar também que algumas certas práticas sexuais, como no nosso tempo, continuam sendo abomináveis ao Senhor. E a gente vai pegar na Bíblia e vamos ler essa parte aí. Que são abomináveis ao próprio Deus. Então, irmãos, a introdução desse assunto é séria. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não agrada, são a perversão sexual. Eu vou pegar aqui uma passagem aqui da Bíblia, que ela deixa bem claro sobre esta passagem. Irmãos, esse tema, ele é forte. Não recomendo nem adolescente assistir esse vídeo. Ele é pesado. Vou dar assim para vocês do assunto, quem está explicando. Esse assunto aqui é para pessoas que têm entendimento da palavra de Deus e que têm compreensão sobre esse assunto aqui. Extremamente grave, né, irmãos? Bom, vou pegar aqui na Bíblia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui, né? Irmãos, a gente tem os frutos da carne e os frutos do Espírito, se eu não estiver enganado. Nós devemos praticar os frutos do Espírito, irmãos. E tomar cuidado dobrado sobre essa questão. Então, ó, aqui já começa falando, ó, que a própria carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne já falam, prostituição tem a ver com um pecado sexual, impureza, que é um pecado sexual. Ele pode ser chamado também de fornicação, né, irmãos? Lascívia,
né? Essas três primeiras que são citadas é o objeto do nosso estudo de hoje. E a gente deixa bem claro que a pureza sexual pode ser alcançada mediante o compromisso com Deus Santo. Então, todos esses pecados sexuais que a gente vai citar, lascívia, fornicação, adultério, prostituição, incesto, homossexualismo, zoofilia, né? Pedofilia, etc., ela pode ser alcançada com o compromisso do Deus Santo a pureza sexual desses pecados. Então, no capítulo 18 de Levítico, ele é todo voltado para a questão da pureza nos relacionamentos sexuais, certo? Dentro do casamento, irmãos. Deus permite o relacionamento sexual dentro do casamento. Os versículos de 1 a 5, ele enfatizam exatamente o compromisso que o povo de Israel deveria ter com o seu Deus. Então, há a repetição da propriedade de Deus sobre o seu povo. Ele deixa bem claro esse recado. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 18, versículo 2 e 4. Deus deixa bem claro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pelo contrário, obedeço às minhas leis e guardo os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja a sua parenta. Ou seja, incesto. Estou alertando aqui sobre o incesto. O significado disso é exatamente, irmão, como diz, o compromisso que Israel teria para com o Senhor e os seus estatutos, porque tudo tinha uma ordem e um estabelecimento que Israel estava colocando para o Senhor através de seus estatutos. O próprio compromisso de Israel, irmãos, dependia da sua pureza sexual. Era com Deus Santo. Não era e não poderia ser um compromisso com as práticas da terra do Egito. Também não era e não poderia ser um compromisso com as obras da terra de Canaã. Os egípcios e os cananeus eram povos corrompidos. Eu deixo bem claro, irmão, que eles eram corrompidos pelos pecados, pela imundícia, né, irmão? Pela ganância, pelo ódio, né? Porque eles faziam, por exemplo, o Egito. Quanto tempo que ele escravizou o povo de Deus, israelita? 400 anos, né, irmãos? Ficaram presos por 400 anos como prisioneiros, até que Moisés, através da orientação de Deus, livrou o povo dos egípcios, né? Então, irmãos, eles eram naturalmente povos corrompidos, eram envolvidos com vários tipos de pecado, inclusive os sexuais. Então, segundo a nota da Bíblia do Estudo de Genebra, eram povos que não tinham muitas restrições nas suas atitudes sexuais e no seu comportamento. Tá vendo aí, ó? Eles não tinham muitas restrições, ou seja, viviam pecando sexualmente e no próprio comportamento deles. Então, irmãos, permitiam casamento com parentes íntimos, olha aí, ó, com parentes íntimos, ou seja, incestos. Permitia também o homossexualismo e até mesmo alguns tipos de bestialidades. E dá para falar aqui que é uma nojeira, né, irmãos? Ou seja, o povo de Deus não teria esses povos como padrão. O compromisso era de que os estatutos e juízos do Deus Santo, como em 18, versículo 4, 5 de Levítico, né, irmãos? Vamos tirar aqui. Deus deixava bem claro que a questão, irmão, deles era a obediência. Glórias a Deus. E nós temos que ser obedientes, irmãos. Andar na palavra de Deus, né, irmãos?
para que ele nos livre de todo mal e da aparência do mesmo. Aminon, filho de Davi, cometeu grave pecado contra Deus e sua irmã. Olha que pesado, irmão. Pesada advertência da mesma. Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Ela tinha, inclusive, irmão, conhecimento dos mandamentos do Senhor quanto à pureza sexual. Quem? A irmã deles, a Tamar. Ele também tinha este conhecimento, mas preferiu quebrar o compromisso com Deus Santo e cometer um ato vil e impuro contra sua família. Aonde que é escrito isso? 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 a 22. Eu vou ler para vocês entenderem o que isso indica, tá? Então vamos lá. Vamos lá no Samuel, né? Para a gente entender esse texto. Vai em Samuel. Acho que é o 1 Samuel, né? Samuel 13, versículo de 1 a 22. Olha só. Essa palavra aqui, irmãos, é muito pesada. E eu falo para vocês. Não é fácil. Ah, tá. Aqui, ó. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele era tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã, que era virgem, e por isso não tinha o direito de encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: "Você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me, por quê?" "É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai", respondeu Aminon. Então Jonadab disse: "Finge que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele, por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui, onde eu possa ver e que ela mesma me sirva a comida." E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi, aí já tem coisa errada, né, irmão? Fingiu, é mentira, né, irmãos? O rei Davi foi visitado e Aminon disse: "Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e ela mesmo sirva para mim." Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele." Ele foi e a encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali, e ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: "Mande todo mundo sair." Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: "Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim." Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele agarrou e disse: "Deita-te comigo, minha irmã." Porém ela respondeu: "Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel? Por favor, fale com o rei, e eu estou certo de que ele me dará a você." Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Senhor da glória. Depois teve nojo dela e odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: "Saia daqui." Tamar respondeu: "Não, meu irmão, você me mandou embora assim." Irmãos, é um crime ainda maior do que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: "Tira essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta." Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos:
O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Não leve muito isso a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra à mão, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. Irmãos, negócio aqui tremendo, né? Um pecado de incesto, para vocês verem. Então, para manter a pureza sexual, o cristão, irmão, não tem outro caminho senão um genuíno compromisso com Deus Santo e a sua palavra. Tem sido esta a nossa postura? Porque, irmãos, se a gente tiver um compromisso com Deus, ele vai dar uma coisa chamada domínio próprio pelo Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo, irmãos, nos testifica com todo o sangue do concerto e livra nós, irmãos, de estar pecando nos pecados sexuais. Então, se você tem Deus, através de Jesus Cristo, você tem vida, e vida com abundância. Glória ao teu santo nome. Então, procura jamais ser um praticante desse tipo de pecado. É gravíssimo, tremendamente com Deus. Imagina uma irmã fazendo amor com um irmão, né, irmão? Despertando o ódio de outro irmão. Essa irmã foi muito grave. Glória ao teu santo nome. E naquela época já era assim. Glória ao teu santo nome. Então, irmãos, o pessoal, irmãos, brinca demais da conta. Mas é o que acontece no dia de hoje, né? E o próprio pecado que Aminon, que era irmão de Absalão, fez é muito grave, irmãos. Que é um pecado chamado incesto. Que é o pecado de você fazer amor com seu irmão ou com sua irmã do mesma família. Vocês entendem? Então, para você poder manter a sua pureza sexual, você tem que achar um caminho chamado Jesus, através da sua palavra viva e eficaz e verdadeira. Só tendo somente um compromisso com Deus na sua palavra, é que você vai andar na verdade. E a verdade vai te libertar. Agora vamos para o item 2, que a pureza sexual deve levar em conta a consanguinidade. Aonde que fala isso? Nos versos 6 a 18. Tá? Então vamos lá. No livro de 16 a 18 de Levítico. Vamos ler. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com a mulher que seja sua parenta. Não tenha relações sexuais com sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Estou falando aqui sobre os incestos, né, irmão? Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertence a seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai. Não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio, por parte de pai, pois ele é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Veja só. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher, com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parente. E isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa. Enquanto ela estiver viva, isso criaria inimizade entre as duas irmãs.
Glórias a Deus. Está aqui, irmãos. Em comentário de texto de Levítico 18, notas da Bíblia Nova, dizem que a pureza sexual é parte integrante da saúde do corpo e da alma. Por que Deus proíbe o casamento entre parentes consanguíneos? Além da questão moral e santidade que o povo deveria cultuar, tinha também a probabilidade de problemas de hereditariedade e aparecimento de doenças e anomalias do corpo. O Deus Santo, portanto, está preocupado com a pureza sexual da família. O propósito é no bem-estar do núcleo familiar. A pena de morte era indicada para muitas ofensas, tal a intensidade do ira divina com tais práticas. Vocês vê só, irmão, como que é triste esse negócio de incesto? Deus propriamente dito proíbe o casamento entre parentes consanguíneos, ou seja, de mesmo sangue. Além da própria questão moral e da santidade que o povo deveria cultivar, sua uva, né, irmão, sua planta. Tinha também a probabilidade de problemas de hereditariedade e as próprias doenças de aparecimento e anomalias do corpo. O Pai Santo, portanto, está preocupado com a pureza sexual da família. O propósito é sempre o bem-estar do núcleo familiar. A pena de morte é indicada para muitas ofensas. Tal a necessidade da lei divina com tais práticas. Como povo de Deus, somos chamados a glorificar em nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O professor Russell Norman Chaplin sintetiza importantes aspectos da palavra de Deus na questão do incesto. Qual que é a definição do incesto? É a união sexual ilícita entre parentes consanguíneos ou aproximadamente relacionados. Entre seus parentes, esse pecado, né? Pecado sexual. O incesto é uma forma agravada de fornicação ou adultério. Ele é um pecado gravíssimo, podendo ser de fornicação ou adultério. Aberração social. O incesto, embora quase universalmente praticado, é também quase universalmente repudiado na opinião dos povos do mundo. O Antigo Testamento proibia relações sexuais de um homem com uma mulher e ele relacionada com algum grau de parentesco. Bom, vamos continuar então aqui agora de manhã, né, sobre esse assunto. No dia 10 de janeiro de 2020, agora 9h31 da manhã desta sexta-feira. Irmão, nós estamos explicando aqui sobre o pecado do incesto. Irmãos, o que é realmente o incesto? Vamos pesquisar aqui no dicionário para vocês terem uma ideia melhor do que a gente está falando aqui. Irmãos, a perversidade sexual do dia de hoje está tremenda. Mas eu pergunto para vocês, o que é incesto? Vamos lá.
O dicionário ele deixa bem claro, irmão. Na Bíblia, né? E que é incesto na Bíblia, irmãos? Irmãos, vocês sabem que isso aí que a gente está falando aqui não é nada normal, irmãos. Não é nada normal. Vocês imaginem, então. Então, o que é o incesto? Eu vou explicar bem detalhadamente esse assunto antes da gente continuar. Irmãos, embora o Senhor tivesse permitido que ocorresse a união entre parentes, como foi no caso dos primeiros habitantes da terra em que os irmãos e irmãos casavam-se em si, houve um tempo que Deus proibiu essa veemência tal prática. Vou explicar para vocês aqui com detalhes. A ordem que Deus dera à humanidade era para que eles fossem fecundos e se multiplicassem a fim de habitar a terra. Embora o Senhor tivesse permitido que ocorresse a união entre parentes, como foi no caso dos primeiros habitantes da terra, em que os irmãos e irmãs casavam-se entre si. Houve um tempo em que o Senhor proibiu com veemência tal prática. Onde que para isso? Levítico, capítulo 18, verso 6. A própria Bíblia diz: não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Em todo o capítulo 18, há leis que proíbem o incesto. E isso, irmãos, é uma abominação perante Deus. O incesto das filhas de Ló. Preste atenção que a gente vai falar aqui. Precisamos compreender algumas coisas que são importantes para Deus, para não pensarmos que ele era a favor de certas práticas. O fato de Deus ter permitido que as filhas de Ló se deitassem com o próprio pai não significa que ele tenha concordado ou aprovado tal ato. Vale dizer isso. Deus nunca foi a favor desse tipo de coisa, irmãos. A Bíblia muitas vezes descreve Deus permitindo as coisas que ele não permite de acontecer. Ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Isso aí a gente disse esse assunto lá no terceiro podcast, quando a gente disse que cada ser humano é responsável por suas escolhas, sejam boas, sejam más. Então, neste ato, irmãos, as filhas de Ló, elas revelaram uma má influência de Sodoma, pois haviam crescido no lugar onde abundava a embriaguez de todas as formas de imoralidade. A razão estava entorpecida e a consciência não era um bom guia. As próprias filhas de Ló estavam com o juízo embotado e com a consciência insensibilizada. Ló tinha conseguido proteger as filhas de se tornarem vítimas dos sodomitas, mas não tinha tanto sucesso em fixar no coração os princípios que é certo. Eles são mais dignas de pena de censura, pois o próprio Ló participou do pecado delas. Vale dizer isso. Está escrito na Bíblia, irmãos. Estou enganando vocês aqui, não. Ele aceitou o vinho e bebeu. O preço de Ló pagou por alguns anos em Sodoma foi a perda de toda a família. Os vis e idólatras moabitas e amonitas foram sua única posteridade. Ou seja, houve consequências terríveis dessa má escolha desse pecado. Ao estudar a trajetória do povo de Israel, nota-se que esses descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel. Mesmo que a lei do incesto tenha sido dada por Deus, muito tempo depois de Ló, em Levítico capítulo 18, ou seja, nos dias de Moisés, o Senhor não foi a favor de que as filhas dele fizessem. O fato de Deus permitir não significa que ele concorde, mas sim que ele respeita a escolha do ser humano, certo, irmãos? Ele não intromete na questão de cada ser humano, nas suas escolhas. Se a pessoa está fazendo suas escolhas más na vida, que ela segue e se contamine cada vez mais. Mas quem faz boas escolhas e segue a orientação de Deus, vai andar firme no caminho da luz. Certo? Mas sim que ele respeita a escolha do próprio ser humano, irmãos. Sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas como negativas. Certo? Eu deixo bem claro aqui, irmãos, que isso não é brincadeira. A própria Bíblia é contra o incesto. Certo?
Além de ser uma união ilícita, traz risco às doenças genéticas e problemas. Então, toma muito cuidado sobre isso, tá? Toma muito cuidado sobre isso. Eu vou pegar aqui mais um pouco de explicação. Na Bíblia, há algumas histórias que envolvem incesto, por isso surge a questão: por que era liberado antes e foi proibido depois? Certo? Não há uma resposta certa para essa pergunta, já que é respondida claramente através da palavra. Mas é possível pensar em algumas possibilidades e analisar algumas situações específicas. No início, Deus criou o homem e a mulher e ordenou que se multiplicassem. Nesse tempo, todos tinham algum tipo de parentesco, apesar de haver contestações de ordem histórica e científica. Por isso havia o casamento entre as pessoas que faziam parte da mesma família. Conforme a humanidade crescia, esse cenário foi se modificando. Então, irmãos, a Bíblia ela deixa bem clara algumas explicações sobre essa questão. E uma delas você encontra escrito no seguinte livro. Sabe, irmãos? Uma delas você encontra descrito no seguinte livro. Há 3 casos na Bíblia que podem ser citados para exemplificar essa relação. 2 contadas em Gênesis e uma no livro de Samuel. A primeira é a de Ló e suas filhas. Aconteceu, irmãos, esse pecado de sexo entre as pessoas da mesma família. Onde está escrito deles? Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38. Na Bíblia ele diz claramente. Vou abrir aqui a minha para dar tempo. Vou abrir o aplicativo aqui depois. Mas na minha Bíblia está escrito aqui no verso 30 a 38. Então vamos lá. Que é bem depois da destruição de Sodoma. Mas vamos lá. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte e as suas 2 filhas com ele. Porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra, certo? Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que o primogênita disse à menor: vês aqui, que já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe de beber vinho também essa noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. Mal te dizer, né, irmãos? Mas você sabe o que aconteceu. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E concederam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho. Chamou seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Vocês veem só? Esse pecado é praticado, irmãos. E lá em Gênesis capítulo 20, também fala no versos 12 a 16. Vocês veem só. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me verás em todo lugar que viermos, atrás de mim. Deixa eu ver. Seja a graça que me parás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque,
ovelhas e vacas e servos e servas, e deu a Abraão, e restituiu Sara, sua mulher. E disse a Abimelec: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos seus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que eles sejam por véu aos olhos com todos que comigo estão, e até para todos os outros, e serás advertida. Então vamos lá, em Samuel 2, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13, irmãos, é o exemplo daqueles filhos que eu falei agora há pouco, de Amnon e Tamar. São filhos do rei Davi, irmãos. É importante lembrar que Deus, nessa época, né, irmãos? Vale dizer, né, irmãos? Ainda não tinha condenado o incesto. A condenação oficial do incesto acontece quando Moisés vem para a terra, né, irmão? Quando ele já está levando os israelitas para a cidade prometida. Então Deus, entre as regras, estabeleceu, por exemplo, que o pecado do incesto não fosse mais cometido. Já na época de Davi, esse pecado já era condenável, né, irmãos? Então, quando pecasse do incesto, eu posso dizer que seria uma abominação para o próprio Deus, né, irmãos? Então, o homem chegará-se a qualquer parenta da tua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Isso é lido em Levítico, capítulo 18, verso 6. Está dentro do assunto que nós estamos falando. Então, foi a partir desta passagem que Deus mostrou que o incesto é algo proibido e não nos levará para um bom caminho. Em vários versículos do capítulo 18, temos as leis relacionadas a essa prática imunda, irmãos. E nos é mostrado que tipo de relação é considerado incesto. Pai e mãe, irmãos, netos, tio, nora, cunhada e enteada. E olha o que Deus fala pesadamente em Deuteronômio, capítulo 27, verso 22. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo dirá amém. O que deixa bem claro que não sabemos que por não estar claro é a razão que essas relações têm começado a ser consideradas erradas. Alguns dizem que Deus já sabia que esse tipo de relacionamento poderia causar, já que, como sabemos hoje, diversas doenças e problemas genéticos estão ligados a essas relações. E por isso, decidiu nos mandar, através de leis mosaicas, uma forma que, sem sabermos, nos salvar de futuros problemas de grande escala. Vocês veem só? Prestem muita atenção no que a gente está explicando aqui. Outros já dizem, né, irmãos, que o incesto sempre foi proibido e mal visto aos olhos de Deus, mas que aquelas pessoas precisavam passar por aquelas situações. Seja como for, e o que sabemos hoje é que essas relações incestuosas podem gerar diversos problemas para os seus frutos e que Deus as condenou. Por isso, mesmo que um dia tenham acontecido e se descritas na Bíblia, não são bem mais nem vistas por Deus, nem pela própria sociedade. Até a sociedade não se agrada desta prática imunda entre relações sexuais entre a própria família. De irmão com irmão, irmã com irmã, irmão com pai, com mãe, entendeu, irmãos? Esse tipo de coisa. Então vocês entenderam mais ou menos o que é o incesto, né, irmãos? Acho que eu já expliquei bem. Vamos voltar para o artigo. Então, irmãos, como eu disse a vocês aqui, o professor Champlin participou em 1992 da banca examinadora de um candidato doutorado. Eu vou pegar agora aqui a Bíblia também, já preparo aqui do aplicativo.
Deixa eu ver, computador. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Computador. Wix. Cadê ele aqui? Aqui. Marca 2 vezes. Ele vai entrar rapidinho. Então, irmãos. Na banca examinadora de um candidato doutorado pelo Instituto de Psicologia da USR. Segundo ele, a tese defendida dizia respeito ao incesto e informou sobre quão crítico é o problema no Brasil. Corpos de crianças inocentes não são respeitados muitas vezes, nem pelos próprios pais. Eis um desafio para a igreja cristã no Brasil. Então, aqui na Bíblia, de acordo com os versos que a gente vai pegar, cada um deles e ler, existem tipos de incesto diferentes e as referências bíblicas que trazem sobre isso. Então, para começar, mãe. Vamos ver o que Deus fala da mãe. Levítico, capítulo 7 e 20, versículo 11. Deus fala realmente sobre essa questão. Então, vamos lá em Levítico, capítulo 18 primeiro, versículo 7. Se são estas leis a respeito da oferta para tirar a culpa das pessoas. Levítico, capítulo 18, verso 7. Olha aí que Deus fala. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai, porque o pai seu que tem a propriedade, que tem relações com a sua esposa. E também para a sua mãe. Sabe o que é vergonha? Constrange a família. Glória ao teu santo nome. Constrange. E o pai que é marido da sua mãe, você tem que dar o mínimo de respeito. Capítulo 11. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai. Tá vendo o que está falando aqui? Não precisa nem explicar. Está escrito na Bíblia, irmãos. E ele e a mulher deverão ser mortos. Tá vendo aí, ó? Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Naquela época, irmãos, Deus já deixava claro que se um homem tivesse relações com uma das mulheres de seu pai, além de estar desonrando o pai, que é o marido da tua mãe, e ele e a mulher, tanto ele quanto a mulher, nas leis, deviam ser mortos. Eles são responsáveis pela sua própria morte. E é uma prática totalmente abominável para Deus. Agora da madrasta. Onde está escrito? 18, verso 8. Capítulo 18, verso 8. Deus fala assim. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença a seu pai. Tá vendo? É uma referência à madrasta, irmãos. 20, versículo 4. 20, versículo 4. E se o povo não reclamar contra o que o homem fez e não matar. Verso 5. Eu mesmo ficarei com ele contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto de todos que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. E verso 11. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai. É a mesma atitude em reação à sua mãe, no caso, madrasta. Irmã, meio-irmã. 18, versículo 9. Não tenha relações com sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai, e não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Tá bom? Vamos lá para o versículo 17 e 19 de 20. Se um homem casar com a irmã, olha aí, ó,
seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com uma irmã. Ele merece castigo. Está na Bíblia, irmãos. Isso aqui não é invenção, não. Glórias a Deus. 19. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. Sobrinha. 18, verso 6. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com uma mulher que esteja sua parenta. Neta. Levítico capítulo 15, versículo 10. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Mas deixa eu ver aqui. 10. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Além de ser mundo, né, irmão? Essa prática desonra até o próprio Deus. Tia de consanguinidade. Eu não sei o que é consanguinidade. Deixa eu ver. Consanguinidade. Deixa eu pesquisar o que é consanguinidade. Eu nunca me faço essa palavra, mas vamos lá. Eu acho que é relacionado a coisa sanguínea, né? Eu acho que tem a ver com sangue, né? Tia de sangue. Consanguinidade. Consanguinidade. Vamos ver o que é. Vou pesquisar aqui. Qualidade ou condição que é consanguíneo. Parentesco entre que descendem de um mesmo pai. Laço de sangue. Sim, tem a ver com questão de sangue. É a afinidade por laços de sangue. É o grau de parentesco entre indivíduos com ascendência comum. É isso aí, irmãos. Ou seja, é a tia de sangue. Onde que fala isso? Levítico capítulo 12, 18. Acho que eu acabei de falar agora há pouco. Versículo 12. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. É proibido. Versículo 13. Não tenha relações com a sua tia. Tá vendo? E 20. Versículos 19 e 20. Se um homem tiver relações com a sua tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. O homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. Por quê? O tio é o marido da tua tia. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Tá? Isso era aplicado. Agora vamos para a tia de afinidade. Isso é escrito em Levítico capítulo 18, versículo 14. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. 20, versículo 20. Já acabei de falar sobre isso. Tia de afinidade é mesmo caso. Nora. Nora você sabe, né, irmãos? Nora. Vamos ver o que a nora é falada. Levítico capítulo 18, versículo 15. Não tenha relações com a sua nora. Só isso que Deus fala, mas é pecado sim. 20 de Levítico, versículo 12. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa deste ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Cunhada. Levítico capítulo 18, versículo 16. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Capítulo 18, versículo 21.
Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Depois eu vou pesquisar isso. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Certo? Uma mulher, sua filha ou neta. 18, versículo 17. Não tenha relações com a filha ou neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Capítulo 20, versículo 14. Se um homem casar com uma mulher, também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave, e os 3 deverão ser queimados vivos. Naquela época, a punição, nesse caso aqui, era queimado. Você vê só? Essa imoralidade precisa ser eliminada no meio do povo. Pesado isso aqui, hein? O que Deus está falando aqui? Na questão de uma mulher, sua filha ou neta. Tá? Fica muito estranho, né? Pai casar com filha ou tio casar com neta. Isso aí é errado e isso é uma imoralidade grave, como está nas escrituras. E os 3 deverão ser queimados vivos. Naquela época, essa era a punição desse incesto praticada naquela época de Moisés. Então essa imoralidade tinha que ser eliminada do meio do povo. De tão pesado que era a punição. Agora as 2 irmãs. Deixa eu ver aqui. Levítico capítulo 18, versículo 18. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto ela estiver viva. Isso criaria inimizade entre as 2 irmãs. É um perigo também. Além de ser imoral, né, irmãos? Gravíssimo também. E sogra, por fim. Ele está em Levítico capítulo 20, versículo 14. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave. Está no mesmo significado aqui. Mas também está escrito em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 23. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderá, amém. É para vocês verem esses exemplos aqui, tudo citado de referências bíblicas. Mas todos esses tipos de incesto, eles são abomináveis para Deus e Deus não agrada dessa prática imunda entre os seus familiares. Então, toma cuidado. Quer ter alguém na tua vida? Pede orientação de Deus para Deus confirmar uma pessoa que não é do seu sangue para ser seu companheiro, seu parceiro, você que namora. Agora, para o casal, isso tem que ter só entre pai, né, que é marido e mulher, tá? Então, a prática legal em relação à pureza sexual, que está falando desse assunto aqui pesado, ele é um assunto que envolve a relação sexual dentro de um casamento. Fora disso, é pecado perante Deus. E o assunto do incesto é bastante pesado, mas a pessoa não deve, de hipótese nenhuma, quem é crente verdadeiro de Deus, não participar desse tipo de prática. É abominável aos olhos de Deus. Terceiro item, a pureza sexual é incompatível com o que é antinatural. Então, no trecho de Levítico, capítulo 18, versículo 19 a 30, nós vamos ler aqui agora sobre os pecados sexuais que envolvem uma sexualidade errada e doentia. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, é verso 19. 18, a partir do verso 19. Olha aí que pesado que é. Não tenhas relações com uma mulher
durante a menstruação. Todo mundo sabe o que é, né? A mulher entende isso aí. Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir a Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Nós vamos chegar aí. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Olha que perigo isso aqui, hein? Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daquele povo fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando seus moradores. Mas vocês todos, tanto israelitas como estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram. Por isso ela ficou impura. Que terra? A terra de Sodoma e Gomorra. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Deus está referido, por exemplo, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra. Quem cometeu um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para vocês verem o quanto que Deus abomina certas práticas. Não que ele não ama o pecador, mas ele abomina a prática do pecado em si. Então, o que Deus está falando aqui na impureza sexual desses casos? Deus está falando dos seguintes casos. Primeiro, no verso 19, como a gente leu aqui, das pessoas tomar um topo de cuidado que não ter relações com uma mulher durante a menstruação. Tem que respeitar esse ciclo da mulher. Então, está escrito aqui na Bíblia, ter relações com a mulher do período da sua menstruação. Isso aí não pode acontecer durante esse período, tá? Só quando ela estiver na ovulação, como está descrito, né, na lei do casamento entre o homem e a mulher, tá? Segundo, adultério. Todo mundo sabe o que é adultério, né? O adultério que eu estou me referindo aqui no verso 20 é o seguinte: não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Isso aí é pecado relacionado a adultério. Você trair tua mulher com outra pessoa. Tá? Sacrifícios humanos, no verso 21. Nenhum pai deverá entregar o filho ou filha para servir a Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Tá? Além de ser horrível, é como se fosse idolatria, né, irmãos? Também. Além de ser idolatria, esses eruditos interpretavam as seguintes palavras: dedicar-se a Moloque, como a entrega de crianças que se dedicassem à prostituição cultural. Se a gente pensar nos dias de hoje, nós temos pecados que as pessoas que vê tanta pornografia, tanta coisa nojenta, né, irmãos? E eles são pecadores, por exemplo, de prostituição infantil. Ou também da questão desse negócio horrível e nojento que eu vou falar aqui, chamado... Irmãos, isso aqui é gravíssimo. As pessoas que são, por exemplo... Como chama aquele... Estou tentando lembrar aqui. Eu estou tentando lembrar sobre uma pessoa que peca... faz amor com crianças, né, irmão? Criança pequenininha. Bebês inocentes, criancinha pequena. Ai, como chama, meu Deus? Passou o nome. Deixa eu pesquisar aqui, irmãos. Homens que acho que é pedófilo, né, irmãos?
Pedófilo. Lembrei, Deus me deu um nome aqui na minha mente. Pedófilo, tá, irmãos? Pessoa que comete esse tipo de pecado nojento chamado pedofilia. Viciados, irmãos. Irmãos, Deus abomina esse tipo de pecado, esse tipo de relação com criança que não tem o que fazer nada ainda, não entende as coisas, não compreende as coisas. Isso aí é uma coisa nojenta e Deus não se agrada desse tipo de lixo. As crianças, irmãos, são o reino dos céus. Glórias a Deus, é uma coisa horrível, sabe? Agora vamos pôr esse outro aqui, verso 22, homossexualismo. Todo mundo sabe o que é. E era uma prática que Sodoma e Gomorra praticavam naquela época. Essa imoralidade, irmãos, terrível, ganhou proporções que a gente vê no dia de hoje. Tem muita passeata, tem muita parada gay, tem muitos movimentos, irmão, que não agrada a Deus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, que Deus agrada a prática desse pecado. Eu nunca vou afirmar para vocês aqui e bater a tecla e falar para vocês que o homossexual não tem perdão para Deus. Tem sim. Se ele se arrepender de todo o coração, por mais que ele seja desse tipo, se ele conseguir largar da prática do pecado em si, ele é perdoado sim. Andar nos caminhos da palavra de Deus, ele pode ser salvo sim. Jamais a gente deve falar que não tem jeito para uma pessoa assim. Se ele se arrepende de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, você pode ter certeza que Deus perdoa o pecador. Deus ama o pecador, mas não ama a prática do pecado em si. A pessoa tem que deixar a prática do pecado e andar nos caminhos da luz da palavra de Deus. Tá? Isso é uma coisa que está acontecendo muito no dia de hoje. Homem com homem, mulher com mulher. Aonde que fala sobre isso na Bíblia? No verso 22 eu falo, nenhum homem deverá ter relações com outro homem. É a mesma coisa, irmão. Com mulher com mulher. Deus detesta isso. Só que Deus fala, Deus detesta esse tipo de coisa. Além de ser anormal. Mas é a perversão, né, irmão? Sexual nos dias de hoje. Só ensina lixo a TV. Só ensina. Homem com homem, mulher com mulher. A prática Deus abomina. Tá? É pecado diante de Deus. Tá bom? Deus abomina o pecado em si. Não que ele não possa perdoar o pecador que pratica esse pecado. Desde que ele entenda a verdade. E que ele se arrependa de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a tua alma. Tá bom? Deus perdoa o pecador que comete esse tipo de pecado. Porém, tem que largar de vez a prática desse pecado. Tá bom? Glórias a Deus. Então, acho que eu expliquei bem. E o pior de todos, a bestialidade, sexo com animais. Irmãos, isso aqui é assustador. Assustador, tá? Eu falo para vocês que é pesado, porque é homem que não respeita nem a natureza, né? Glória ao teu santo nome. Eu posso incluir aqui, por exemplo, homem, por exemplo, que faz sexo com cadáver, que já morreu há muito tempo, ou com animais, por exemplo, seja cachorro, seja gato, seja cavalo, seja o que for, é abominável perante Deus. Quem faz esse tipo de coisa, Deus não agrada. Tá? Deus está falando aqui no verso 23. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relação sexual. Isso é uma imoralidade. A pessoa fica impura. Tá? É imoralidade. E ele é considerado bestialidade ou zoofilia. Tá? Toma muito cuidado. Se você está praticando isso, larga da prática do pecado e faça a mesma coisa que o homossexual está fazendo, que eu disse aqui agora. Se arrependa do seu pecado, saia disso aí, dessa prática. Caso ao contrário, Deus vai cobrar você no último dia. Tá? Então isso aqui não agrada a Deus. A gente tem o cachorro e a cadela, o gato e a gata. Deus criou os animais também para procriarem. Mas segundo a tua espécie,
homem é com mulher dentro do casamento. Como eu disse a vocês, fora isso, é pecado perante Deus. A orientação do próprio Deus Santo é clara. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis. Quando está escrito isso? 18 de Levítico, versículo 24, que nós lemos aqui. Ó. Deus disse ao povo de Israel, não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficarem impuros povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Se a gente pensar no dia de hoje, ele vai expulsar esse povo que fica na prática desse pecado de ter qualquer oportunidade de salvação. Claro que se não se arrepender da sua prática e continuar praticando, é claro que vai ser condenado para Deus um dia, né? Lá no juízo final. Porque quem mete nesse tipo de coisa, e Deus deixa claro que toda imoralidade é pecado perante Deus, com exceção ao casal homem e mulher dentro do casamento. Tá? Glória a teu santo nome, Senhor. Deus, irmãos, ele requer de nós uma conduta ética apropriada. Destes pecados sexuais mencionados acima, sem dúvida alguma, como a gente disse aqui, o homossexualismo é o mais praticado dos dias de hoje. É bom, então, esclarecer claramente que todas as letras, que não há nenhuma cumplicidade entre o evangelho e a prática do homossexualismo. Não tem nenhuma cumplicidade. Não agrada a Deus a prática em si desse pecado. Embora, irmão, já existam no mundo, ó, presta atenção, igrejas apostatadas, vai dizer, né, irmãos, que advogam uma harmonia entre o homossexualismo e as escrituras. Hoje em dia, irmãos, eu vou até contar essa história para vocês entenderem o quanto que é grave o que está acontecendo no nosso mundo. E até mesmo em nosso Brasil, já ouvem vozes pastorais advogando a mesma causa. Cremos que a prática sexual de homens com homens e mulheres com mulheres, além de ser totalmente antinatural, é uma impureza sexual e uma terrível abominação contra o Senhor. Aonde que fala isso? Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 fala algo assim. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Tá vendo como Deus permite que a pessoa se contamine? Por quê? Insiste na prática do pecado. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Tá vendo aí, irmãos? Trocam o homem pela própria mulher. E o homem troca a mulher pelo homem. Certo? E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa de seus erros. Ou seja, Deus permite aqui a operação do erro na vida deles, a operação, né, do engano na vida deles, irmãos. Porque insistem com o pecado, insistem. Deus, irmãos, ele não é responsável das escolhas que você faz. Como eu disse lá no podcast que eu disse na explicação sobre suas escolhas, que a vida é definida pelas escolhas das pessoas. E se a pessoa quer continuar no pecado, Deus deixa que a pessoa se contamine. Então, é dessa forma mesmo que acontece. E só não vê quem não quer. Glórias a Deus. Então ele deixa que a pessoa se suje cada vez mais. Mas quem quer andar na verdade, Deus então instrui com a verdade. Certo? Então, Deus está deixando prático aqui, claro aqui, que não agrada desse tipo de coisa, desse tipo de pecado. Então se arrependa. Larga da prática do pecado e ande na luz da palavra de Deus. Você quer pureza na tua vida? Você quer pureza? Purifique-se cada vez mais. Ore um pouco mais, jejue cada vez mais, para que Deus dê uma coisa chamada domínio próprio. Isso é do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, que vai evitar que você peque na parte sexual. Leia as Escrituras, examina elas, aprenda a verdade da palavra de Deus. Não fica ocupando seu tempo para quem é viciado em pornografia, ficar vendo esses filmes pornôs que não agradam a Deus. Não fica perdendo seu tempo
aleluia, fazendo aquilo que abomina os olhos de Deus. Então Deus deixa bem claro aqui, irmão, que a sexualidade será plenamente pura à medida de sua volta para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é capaz de restaurar os desvios e os devaneios da sexualidade humana. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Vocês pensam assim? Vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e ser aceitos por Ele, através do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e pelo Espírito Santo. Vocês foram lavados no sangue do concerto. E que você vai insistir com esse pecado? Levítico é um chamado à santidade, irmãos. E eu falo para vocês, Deus deixa bem claro aqui que o sexo é uma bênção de Deus, sim. Dentro de um casamento, dentro de uma relação entre o homem e uma mulher. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher para fazer relações entre um e o outro. Não você desviar homem com homem, mulher com mulher. Isso é aberração perante Deus, irmãos. Isso aí é abominação. Se você está na prática desse pecado, dou um conselho para você. Larga de praticar esse tipo de pecado. Entrega a luz de Deus da palavra. Mesmo que você não consegue deixar de ser um homossexual, que tem esse desejo como uma mulher, segue com Deus. Deus vai te purificar. Se arrependa do pecado. Larga da prática. Entrega no sangue de Jesus Cristo. Porque você pode ser purificado e pode ser lavado no sangue do concerto. Eu sempre falo assim. Mas a pessoa desse jeito assim já está condenada. Não. Jamais Deus deixa claro que a pessoa que é homossexual não tem perdão para Deus. Se ele largar da prática, tem. Assim como uma pessoa que envolve com sexo com animal. Ou o incesto, que a gente explicou com mais detalhes desse estudo aqui. Se você se arrepender, Deus perdoa você. Então, procura se controlar. Sabe, irmãos? A carne, irmãos, é uma das maiores armas, é uma das maiores lutas que a gente tem. Sabe por quê? A carne, ela mina para o pecado, mas a nossa alma mina para as coisas de Deus, irmãos. Então, não anda nessa prática imunda, tá? Sejam puros no Espírito Santo. Glórias a Deus. Quer casar? Pede para Deus preparar uma companheira leal a você. Glória ao teu santo nome. Mas faz isso dentro da lei do casamento. Faz isso, irmãos, na prática. A prática sexual é permitida dentro de um casamento, de uma relação entre o homem e a mulher. Como Deus deixou claro aqui, que ainda está em esse assunto. Esse assunto, irmãos, é sério. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca. Qualquer prática fora do casamento é abominável para Deus. Seja fornicação, adultério, não é? Prostituição, masturbação, etc. Se você praticar fora do casamento, você está pecando. Glórias a Deus. Então leia nas Escrituras, examina elas e aprenda a verdade. Glórias a Deus. Deus pode te libertar, irmãos. Deus pode te colocar em libertação da pornografia, por exemplo. Eu diga. Já fui praticante desse tipo de pecado. Eu sei que é que nem uma droga. Pensa assim numa droga. Pensa no cigarro. Pensa numa bebida. Se você tiver força de vontade da parte de Deus, Deus te liberta. Mas você precisa estar propenso a deixar a prática de lado. Assim, você vai se purificando no sangue do concerto eterno. Então, aprenda com a verdade. E a verdade te libertará de todo tipo de pecado imundo desse mundo. Tá bom? É esse o assunto, irmãos. Esse assunto aqui, provavelmente, eu vou estar postando no Castbox e no YouTube. Quando eu postar no YouTube, até aquela ética, eles têm agora aquela regra no YouTube, sobre ser para criança ou não. Esse aqui, com certeza, para quem já tem entendimento das coisas de Deus,
eu vou ver a classificação que eu vou pôr sobre esse podcast, tá? Então não vai ser para todos liberado, tá bom? Esse assunto é extremamente pesado e envolve as pessoas que já são maduros na fé, tá bom? Mas não esquenta não, esse assunto ele é sério e o próprio Deus me tocou de falar. Quantas pessoas, irmãos, coloca na sua cabeça, quantas pessoas que diz ser crente e está na prática de algum desses pecados que eu citei aqui? Glórias a Deus. Bota a cabeça para funcionar. Pensa. Glória ao teu santo nome, Senhor. Irmãos, quantas pessoas que não vão ser arrebatadas por causa desse tipo de pecado? Quantas pessoas que não vão entrar nas bodas de outro cordeiro por não se purificarem, por não se arrependerem dos seus pecados? Deus desagrada, irmãos. Viu, irmãos? Por isso que o mundo está de mal a pior, podre até hoje. Mas a cobrança virá. E quem continua na prática desses pecados sexuais tem muito que acertar com Deus. Um dia, lá no juízo final, tudo vai ser cobrado. E aí, o que você vai fazer? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Abandone essa prática desse pecado e endireita as tuas veredas do sangue do conserto eterno. É isso, irmãos. Fique com a paz de Deus. Espero que esse estudo tenha colocado entendimento no coração de vocês do quanto Deus não agrada desse tipo de pecado. Anda no sangue do conserto eterno. E falo jamais, desistam de seus caminhos. Tá bom? Se você é praticante, por exemplo, da pornografia, como eu já fui praticante desse pecado, dá para sair sim. Basta ter força de vontade e desejo do teu coração para Deus colocar você em libertação. Porque se você se arrepender do teu pecado, Jesus vai te purificar através do seu próprio sangue. Arrependa o pecado, muda a tua característica e anda nos caminhos de Deus. Tá bom? Fique com a paz de Deus e até o próximo podcast, irmãos, se Deus quiser. Fique com a paz de Deus, tá, irmãos? Fui!